aos nossos estudos de André Luiz. Hoje, parte 7. Nós temos alguns temas a serem estudados e podemos entender que a série dos livros de André Luiz, psicografados pelo inesquecível Francisco Cândido Xavier, podem nos ajudar e muito, porque estes esclarecimentos, eles têm origem na doutrina espírita, no cristianismo primitivo, no Consolador. E hoje nós iremos estudar o livro Libertação, o livro Os Mensageiros, livro Missionários da Luz e livro Evolução em Dois Mundos. E o primeiro módulo desse slide, que os amigos estão acompanhando, parte 7, primeiro módulo, livro Libertação, capítulo 2, a palestra do instrutor. André Luiz está sendo amparado, orientado pelo mentor Gúbio. O livro Libertação é um livro muito interessante, porque nós temos o Gúbio como mentor espiritual e temos a Matilde, um espírito grandioso que se apresenta em alguns capítulos a fim de que ela possa auxiliar o seu filho, Gregório, que se encontra no umbral e ela pretende resgatar o seu filho. E neste capítulo 2 da palestra do instrutor, nós temos um tema, existem diversos temas. E eu escolhi para hoje, neste capítulo 2 do livro Libertação, Primitivismo Mental, em que Gúbio explica para André Luiz que as organizações criminosas no umbral, lembrando que o umbral ele é uma repercussão vibratória da humanidade encarnada no seu aspecto ainda sombrio, lembrando que nós estamos no planeta Terra, planeta de provas, expiações, em que o mal predomina, e existe o mundo astral do planeta Terra. Nós estamos no mundo carnal, no mundo das formas. E existe o mundo espiritual, o mundo astral. E neste mundo astral, além das colônias espirituais avançadas, como, por exemplo, o nosso lar, Alvorada Nova, nós temos o umbral. E nesta organização infeliz, essa organização sombria do umbral, segundo Gúbio, eles tentam, essas inteligências do mal, tentam manter ou estimular as nossas animalidades, o nosso primitivismo mental, as nossas inclinações de rebeldia, de incompreensão. Paulo, tu levantou a mão, Paulo? Carnério, teve um papa chamado Gregório. Alguma relação com esse personagem de André Luiz? Sim, o movimento espírita diz que o Gregório pode ser o Gregório Papa da Idade Média. Alguns estudiosos da doutrina espírita já mencionaram a respeito, que tudo indica que seja o Papa, que certamente não se consagrou para o Evangelho do Senhor Jesus e se encontra nesta região, numa cidade chamada Cidade Estranha, na região do umbral. Dizem que é o mesmo espírito, o Gregório, Papa da Idade Média, e este personagem chamado Gregório, que ele é responsável de uma legião de espíritos do mal, ele é um dos representantes dos dragões, naquelas regiões difíceis, dos abismos do umbral. E segundo Gúbio, esses irmãos infelizes, eles estimulam ideias, eles estimulam algumas concepções maliciosas, negativistas, para que possamos aceitar a nossa condição ainda de espíritos imperfeitos e com esta conformação nós acabamos de nos acoplar, nós aceitamos esta fatalidade, esta infelicidade de se imaginar sempre como espírito limitado. Isto é, segundo o Gúbio, eles estimulam aos espíritos encarnados
invigilantes, espíritos encarnados invigilantes, que não têm a preocupação de evangelizar seu coração, e diante desse ato, desta aceitação de cada um de nós, infelizmente, eles, ao estimularem esse primitivismo mental, ao estimularem esta conformação, esta fatalidade de sermos espíritos imperfeitos e ignoramos com tais comportamentos a reforma íntima, a transformação para melhor. E com isso, segundo Gubbio, a nossa mente, ela aprisiona, a nossa mente, ela atrai características perigosas, características sombrias. Uma delas, que devemos meditar a respeito, dentro desse comportamento de primitivismo mental, quer dizer, me sinto limitado, me sinto animalizado, aceito as paixões, sem nenhuma preocupação de superar, desenvolver a transformação para melhor. E diante desse comportamento mental, diante desta concepção negativista, desta mentalidade de pouco valor, eu aceito a fatalidade do mundo material como a minha única referência, a minha única meta. Isso é lastimável e preocupante. Se eu aceito as etapas carnais, isto é, se eu aceito as programações do mundo material sem a preocupação de desenvolver a transformação para melhor, eu estou incorporando a ideia nociva que eu não devo me reformar, que eu não devo me transformar. E com isso, eu prestigio uma existência infantilizada, eu dou muita atenção ao mundo transitório, esquecendo que eu devo superar os velhos problemas que ainda incidem em meu mundo psicológico. Eu vou pedir para o Paulo ler a questão 911 do Livro dos Espíritos, que esta questão do Livro dos Espíritos, 911, Allan Kardec pergunta sobre as paixões, e a resposta é muito interessante, porque fala a respeito da natureza espiritual e da natureza material corporal. E, na sua parte final, na sua resposta, da 911, do Livro dos Espíritos, esclarece que devemos buscar a vitória do espírito sobre a matéria. Você pode ler, Paulo, por gentileza, questão 911 do Livro dos Espíritos, por favor. 911 fica no item, no capítulo 12, perfeição moral, da parte terceira das leis morais. Pergunta: não há paixões de tal modo vivas e irresistíveis que a vontade é praticamente impotente para superá-las? Olha que pergunta, hein? Muito boa pergunta. Resposta: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão bem satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem acredita não poder vencer suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, como consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é parte de um triunfo do espírito sobre a matéria. E sobre si mesmo, né, Carmen? Perfeito, sobre si mesmo, perfeito. Porque essa resposta é muito interessante, meus amigos e minhas amigas, porque, segundo a inteligência da resposta da questão 911 do Livro dos Espíritos, apresenta para todos nós que quando você tenta superar as suas tendências, os seus arrastamentos, as suas inclinações,
se você consegue, de alguma forma, superar, suplantar estas inclinações, você se identifica com a sua natureza espiritual. Olha só que interessante. Todo esforço que eu faço para o alvo, que é o Cristo em mim, eu consigo desenvolver, desabrochar a minha natureza espiritual. Se eu silencio a fim de evitar uma discussão que pode desencadear problemas sérios no ambiente familiar, eu estou me identificando com a minha natureza espiritual. Se eu consigo, com todos os problemas, com todas as dificuldades da vida, aqueles dias em que as nuvens cinzentas se apresentam sobre minha cabeça, mesmo assim, eu consigo dar um sorriso, eu consigo vibrar na alegria cristã e sigo a vida. Eis aí também, meus amigos, a minha natureza espiritual. E é interessante que quando eu consigo sobrepor a minha natureza espiritual, isto é, eu consigo respirar mais com a minha alma e menos com as minhas influências corporais. Eu controlo também e observo esta questão que o Gubbio está colocando no livro Libertação, capítulo 2, primeiro módulo, nome do capítulo, a palestra do instrutor, em que o tema, à direita, da seta, primitivismo mental. Gubbio está explicando para André Luiz e para todos nós que no umbral, esses irmãos infelizes no umbral, essas organizações sombrias do umbral, eles tentam manter a nossa humanidade encarnada nesta espécie de inércia, esse primitivismo mental. Isto é, estamos aceitando as paixões, estamos aceitando a influência da matéria sem a preocupação de sobrepor a influência do espírito, que deve falar mais alto, deve sobressair, deve acontecer em nós. Então, toda vez que eu experienciar, viver alguma inclinação desagradável em mim, devo sempre lembrar que a minha natureza é espiritual. Eu sou espírito. E ao pensar, ao utilizar a via intelectual, isto é, pelo meu intelecto, eu consigo entender que eu sou espírito. Eu posso tentar e até controlar este meu emocional, que sempre me conduz a uma visão puramente física da vida. E as aparências podem desencadear desequilíbrios, porque eu vejo corpos, eu não consigo perceber almas. Se eu vejo corpos e estou conformado, aceito isso com naturalidade, eu posso ter uma percepção equivocada da vida, porque ninguém é corpo. Momentaneamente, nós temos esta vestimenta física, que ela é passageira, mas o que prevalece é o espírito. Vamos agora, meus amigos, livro Os Mensageiros, segundo módulo, capítulo 22, nome Os que Dormem. O assunto que eu escolhi para hoje, concepções negativistas. Pois não, Paulo? Armédio, eu vi aqui na resposta aqui, a palavra lábios. E aí me remeteu uma outra citação. Cabe Jesus aqui? Sim, claro. Olha, em Mateus, capítulo 15, versículo 8 a 9. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, mas seus ensinamentos não passam de ensinamentos humanos. Tem a ver? Muito, mas tem muito a ver, porque, na realidade, amigo Paulo, esse primitivismo mental é quando eu estou priorizando somente o mundo das aparências. Eu estou esquecendo a minha natureza espiritual, isto é, a minha alma, no meu dia a dia, na minha existência, pouco se apresenta, por opção minha, por escolha minha.
Por isso que Jesus, quando ele se fez presente em nosso planeta, o Mestre Jesus, ele está relembrando para cada um de nós que vós sois deuses. Jesus lembra também, sois o sal da terra, a luz do mundo. E o Mestre amado Jesus ensina que devemos superar estas inclinações, conforme o Gubbio explica no livro Libertação. Porque se eu aceito a minha animalidade, os meus arrastamentos, sem nenhuma preocupação de superar tais obstáculos que eu construí em vidas passadas, estou dando continuidade no tempo presente, eu não estou entendendo a beleza e a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus.